4, a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, neste dia. Quero transmitir nesta noite Mateus capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. Quero te dizer esta noite que só vive, aleluia, o propósito que suporta o processo. Amém, irmãos? Amém. Só vive a promessa que suporta passar pela dor, pelo processo, pelo vale, pelo deserto. E a gente vai aprender que até Jesus teve que passar um pouco pelo processo. Amém? Mateus capítulo de número 4, eu vou ler a tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E quando veio a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Mas ele respondendo disse: está escrito, em só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e suas mãos te sustentará, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou ao monte altíssimo, lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse: todas estas coisas eu te darei, se prostrados me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: tu adorarás ao Senhor Deus, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém, meus irmãos? Aleluia, uma palavra bem forte, edificante da parte do Senhor. Todos nós sabemos, meus irmãos, que Jesus, ele desceu do céu para concluir uma missão, para um propósito aqui na terra. E a missão de Jesus, o propósito de Jesus aqui na terra era salvar a humanidade, era salvar os pecadores, era tirar o homem do jugo do diabo, tirar o homem da lei do pecado e fazer com que este homem, esta mulher fosse posto em liberdade e ficasse livre da lei, ficasse livre do pecado. E ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades. A missão de Jesus aqui era esta, mas vale ressaltar que desde o seu nascimento até seus 29 anos, Jesus ainda não podia aparecer, a ascensão ainda não podia acontecer, e Jesus ainda não podia começar a jornada e fazer esta missão acontecer. Mas quando chegaram os 30 anos, aleluia, é dado o sinal por Deus de que aquele era o momento de Jesus, aleluia, começar a sua trajetória e começar, aleluia, a sua missão, que era salvar a humanidade. Havia um propósito ali, havia uma missão ali, e Jesus partiu para concluir este propósito, esse projeto, esta missão. Só que a Bíblia diz que Jesus ele é levado ao deserto, e ele fica 40 dias e 40 noites em jejum. Ele não come, ele não bebe, ele não vai ao banheiro. Jesus, ele está passando por um período de preparação, porque para ele chegar na promessa, para ele chegar na missão, ele teria que ser preparado. Então ele foi levado ao deserto para um preparamento, para ele concluir e fazer a missão. Por quê? Porque a vida é uma preparação para chegarmos na promessa, para chegarmos no propósito que Deus outrora tem na nossa vida. Primeiro a gente vai passar por uma preparação, um preparamento. Ninguém vai para a guerra
Ninguém vai para a luta se não tiver preparamento. Aleluia. Alguém talvez quer ser um professor ou um advogado, mas para ser um professor ou um advogado tem que ter preparamento, tem que ter disciplina, tem que ter estudo, tem que acordar cedo, tem que ter foco. É uma preparação até chegar ao objetivo que aquela pessoa sonha, que aquela pessoa quer para a sua vida. Assim foi Jesus, ele estava se preparando, e quando Jesus já estava a findar, aleluia, os últimos dias de preparação para ele começar a dar início à missão, a Bíblia diz que um tentador chega. A Bíblia diz que Satanás aparece no deserto para o tentar. E eu vou dar um alerta nesta noite, aleluia, toda vez que você estiver perto da promessa, toda vez que você estiver perto de alcançar o milagre de Deus, o tentador vai aparecer. E eu sou prova disso, porque nas vezes que eu estava perto de chegar ao objetivo, Satanás enviava alguém para tentar me tentar. Então Satanás sempre vai fazer isso. No momento que você chegar perto, que a bênção estiver perto, Satanás vai aparecer. Assim ele fez com Jesus no deserto. E é algo muito forte aqui. Satanás aparece para tentar Jesus, e Satanás vai oferecer a Jesus aquilo que Jesus mais necessitava. Satanás vai oferecer a Jesus, evangelista Lésimo, aquilo que Jesus mais precisava. A Bíblia diz que tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites no deserto, ele teve fome. E o diabo vai oferecer a Jesus aquilo que ele estava mais precisando, o quê? De comida. Jesus estava precisando se alimentar, Jesus estava precisando comer, e o diabo vai em cima daquilo que Jesus mais precisava e diz assim: Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come ela. Satanás, ele sempre vai oferecer aquilo que a gente mais precisa, mano. Ele vai oferecer aquilo que a gente mais está necessitando. Qual é o intuito de Satanás em oferecer? É para nos tirar do propósito, é para nos tirar da missão, é para nos tirar daquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. Quando Satanás, ele oferece o pão para Jesus, ele está dizendo: Jesus, aleluia, eu quero te tirar do propósito, eu quero te tirar da missão. Tu não é o Filho de Deus, então transforma essa pedra em pão e come. Porque Satanás sabia que se Jesus comesse o pão, ele quebrava o processo, ele quebrava o propósito. Porque ele estava em jejum, era um preparamento para ele alcançar a promessa. Aleluia. Então Satanás sabia que se ele come o pão, aleluia, ele quebra, aleluia, o propósito, ele para o propósito, ele encerra aquele propósito, e ali não aconteceria mais nada. Então Satanás oferece a ele: Jesus, come desse pão, Jesus, come dele, Jesus. Ou seja, Jesus, eu estou doido para te tirar do propósito, meu Deus, eu estou doido para te tirar da missão. Come desse pão, Jesus. Jesus, tu está fraco, Jesus, tu está desnutrido, Jesus, tu está faminto. Eu vejo Jesus se escorando nos lugares, eu vejo até Jesus vendo miragem. E Satanás diz: Jesus, será que tu não vê que tu não vai conseguir? Come logo esse pão, Jesus. Tu está fraco, Jesus. Tu está pálido, Jesus. Em outras palavras, Jesus, tu não vai conseguir concluir o propósito, tu não vai conseguir chegar, aleluia, na promessa, Jesus. E trazendo para o nosso meio, o diabo é assim: